Bom, já estamos aqui no CDC e nós vamos falar hoje com a nossa nutróloga oficial, a doutora Daniela Tarran. Nós vamos falar de um assunto interessante e muito oportuno, sobre intolerância. Nessa matéria nós vamos falar sobre intolerância à lactose. Na próxima matéria nós vamos falar sobre alergia à proteína do leite. É para você saber diferenciar o negócio direitinho, porque é complexo o assunto, mas a doutora Daniela vai nos explicar. Doutora Daniela, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. O que é intolerância? Por que uma pessoa é intolerante? Ela nasce? Como que é genético isso? Para as pessoas entenderem, ter uma noção primeiro desse caminho. Boa tarde, Daniela. Prazer estar aqui. Primeira coisa, intolerância à lactose. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a lactose, ela não é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite. Para ele poder ser digerido, ser quebrado, ele precisa ter uma enzima chamada lactase, que é quem vai fazer essa digestão. Então, algumas pessoas, elas passam a ter uma deficiência de lactase, deficiência dessa enzima que vai quebrar a lactose. Isso pode ser transitório, ou seja, isso pode ser causado por uso de antibióticos, por baixa imunidade, e aí existe tratamento com lactobacilos, existem várias orientações alimentares que podem reverter isso, e existem aquelas pessoas que são intolerantes e elas não vão responder a esse tratamento, elas vão ter que ser orientadas do ponto de vista alimentar. Dentro da intolerância, existem vários tipos, desde aquele paciente que é intolerante a qualquer coisa que tenha lactose, e a intolerância, o que é sintoma de intolerância? Sintoma de intolerância é má digestão, eructações, que são os arrotos, são gases abdominais, às vezes diarreia, dor abdominal. Então, a gente vai ter desde aquele paciente que vai ser intolerante a qualquer derivado do leite, a qualquer alimento que tenha a lactose, e até aquele paciente que não, que ele vai poder ingerir queijos, iogurtes, coalhadas, e provavelmente vai ser intolerante só ao leite mesmo, e vai depender da quantidade, porque essa intolerância, ela é tão variável que depende até da intensidade que a pessoa ingere. Então, a intolerância se dá na hora da digestão, você não ter a enzima apropriada para fazer a digestão, e vai ter sintomas. Esses sintomas são todos esses que eu te falei, e a intolerância, então, vai desde aquele super intolerante até aquele pouco intolerante. Cada paciente vai conhecer a sua própria limitação. E aí a gente está aqui para orientar isso mesmo, montar uma dieta para favorecer isso. Agora, tem uma coisa interessante que surgiu já há algum tempo, que a gente tinha que comprar dos Estados Unidos, importada. É um remédio. E agora nós temos no Brasil, né? Que é a própria enzima, que é a lactase, a enzima que quebra a lactose. A gente compra ela em forma de sachêzinho na farmácia, e se você tem uma intolerância um pouco maior, o dia que você vai querer comer uma pizza de queijo, que você vai querer comer, aquela pessoa que tem mais intolerância, o dia que vai querer aquele alimento, ela já sabe, já vem a quantidade de lactose que você vai comer, que equivale àquela lactase. Você tem que saber o tanto que você vai comer para o tanto que você vai tomar. E aí você toma, come e beleza. Dá tudo certo. Então, assim, a intolerância não é tão grave, é bem tranquilo. É bem assim, é bem a gente controlar. E assim, a gente tendo o nosso controle com a nossa nutróloga, fazendo o nosso trabalho direito, nosso dever de casa direitinho, a gente consegue sobreviver com ela tranquilamente, né, doutora? Tranquilamente. A questão das crianças que começam a desenvolver intolerância por uso de antibiótico, você repõe a flora intestinal, você volta a fazer lactase. Então, assim, não é um problema tão grave. Muitas pessoas, por falta de conhecimento do problema, por ter alguns sintomas e não conseguir entender por que eles acontecem, acabam se privando de um monte de alimento que gosta, que poderia estar comendo, que poderia estar tendo isso como uma forma de alimentação com controle, e não faz, porque não é grave. Doutora Daniela, muito boa notícia que você nos deu agora, porque muitas pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças esse negócio de intolerância alimentar. Agora, no próximo programa, nós vamos falar sobre alergia. Aí é mais complexo um pouquinho, porque a alergia a pessoa não pode ter contato de jeito nenhum, né, doutora Daniela? Mas a intolerância, você tem uma dieta, hoje é possível, inclusive tem até essa enzima que a gente compra em farmácia. Então, assim, dá para você se adaptar direitinho e não deixar de comer aquilo que gosta, né? Porque geralmente quando a gente não pode comer o que a gente quer
comer, doutora. É assim mesmo. As pessoas com orientação podem ter uma vida normal. Então, é normal, graças a Deus. Então, só você procurar uma pessoa especializada, né? Nós indicamos a doutora Daniela, mas tem pessoas especializadas que vai poder te ajudar, te orientar, para você viver com essa intolerância. Às vezes ela é temporária ou não, mas você vai ter uma vida normal, com toda certeza. Um grande abraço para você, um grande abraço para você, doutora Daniela. E muito boa notícia, eu gostei muito dessa notícia para vocês, nossos telespectadores.